Tudo bem com você? Só alguns? Que bom. Comigo tudo bem. Comigo tudo bem. Que bom que você está aqui. A gente não sabe os caminhos de Deus, mas se você está aqui, se eu estou aqui, pode ter certeza que Deus tem um plano maior. Eu espero profundamente que o tema que a gente vai estudar hoje aqui possa contribuir no teu crescimento espiritual. Existe uma responsabilidade muito grande quando alguém vai falar de Jesus a uma outra pessoa, certo? Muito grande. Falar para um monte de pessoas sempre é maior. O problema é que a gente faz isso o dia inteiro na vida, eu, você, a todo momento. A gente está falando de alguma forma daquilo que você crê. E talvez aqui houvesse a necessidade de nós considerarmos o que significa realmente a gente estar sentado aqui hoje. Quando você senta nessas cadeiras, você está dizendo que de alguma forma você aceita Jesus Cristo como uma referência em sua vida. De alguma forma Jesus Cristo é alguém importante na sua vida. Se não fosse assim, você não estaria aqui hoje. Aqueles que decidiram pelo batismo, ao passarem pelas águas do batismo, você está declarando que Jesus é mais do que apenas uma referência. Jesus é o exemplo máximo ao qual você pode seguir. A gente precisava considerar um pouquinho mais o que significa ser cristão. Você sabe que o livro de Atos menciona que o termo cristão é um rótulo que foi dado aos primeiros discípulos de Jesus, devido à conduta, devido à fala, devido ao discurso coerente que eles possuíam em relação àquilo que eles diziam professar. Eram tão parecidos com Jesus que foram rotulados de cristãos. Você já conhece essa história. Você sabe também que eu sou do interior aqui de São Paulo. Nasci aqui pertinho, 100 quilômetros de distância, na cidade de Sorocaba. Uma família cristã. E para quem nasce num ambiente cristão, ou para quem está no meio cristão há muito tempo, a gente corre um sério risco das coisas se tornarem comuns. Vir à igreja todo sábado é comum, participar dos ministérios é comum, algumas atividades religiosas tornam para a gente comum, a relação com a Bíblia é algo comum. Meu pai gostava de colecionar Bíblias, eu herdei essa coleção dele, tem tanta Bíblia em casa, eu não sei o que eu faço com aquilo. Estou começando a distribuir, né? Acho que eu preciso começar a distribuir. A gente vai lidando com a religião na forma comum. E o problema de quando nós fazemos isso é que os significados vão embora, você sabe disso. Falando da minha cidade, quando eu terminei o ensino médio, a minha primeira faculdade foi engenharia. Eu não concluí engenharia, eu fiz apenas 2 anos. Desde criança eu gostava de matemática, física, essas coisas, e me dava mal em biologia. Biologia era meu calcanhar de Aquiles. Era difícil para mim biologia. Mas matemática e física eu sempre gostei. Meu pai queria que eu fizesse teologia. Os pais conhecem melhor os filhos do que a gente imagina. Mas eu queria fazer engenharia e fui fazer engenharia. Entrei na faculdade e logo que entrei na faculdade, um amigo meu, também é adventista do 7º dia. E você sabe, quem é adventista gosta de guardar o sábado, né? E para o adventista, geralmente, o sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira. Não à meia-noite da sexta-feira, como muita gente pretende. Na verdade, como o mundo pretende. Se você não entende o porquê, eu vou fazer um convite para você, venha participar do Começos. Tá bom? O programa começa às 16 horas hoje, a gente estuda muito a respeito de temas que estão aqui nesse livro. São temas importantes. E, enfim, vale a pena você crescer no conhecimento da palavra de Deus, afinal, essa é uma das formas pelas quais Ele se revela a cada um de nós, ok? Mas voltando à história desse amigo meu, logo que eu cheguei, ele falou: Irã, tem um professor aí que você vai ter que tomar cuidado com ele, porque ele é um bicho papão em relação a quem guarda o sábado. Ele não tolera quem guarda o sábado.
Esse amigo que falou isso para mim, ele estava pelo 9º ano na faculdade. Uma faculdade que leva 5 anos. E não é porque ele era mau aluno, não. É porque ele tinha problema com esse professor. Ele não conseguia um dia para assistir a aula desse professor. Esse professor dava aula de GA. Para quem não sabe o que é GA, é matemática. Tá legal? E na engenharia você vai estudar basicamente física e matemática, entre algumas coisas, principalmente no primeiro ano. Quem é engenheiro deve saber bem o que eu estou falando. E acontece que esse professor recebeu essa fama devido a um acontecimento lá da cidade. Uns 10 anos antes de eu fazer engenharia, um garoto adventista procurou esse professor, que ele estudava à noite, tinha aulas à noite com esse professor, e pediu para a dispensa, por questões religiosas, professar a fé dele. Esse professor tem uma característica muito curiosa, ele é ateu, não acredita em Deus, mas respeita. Ou pelo menos respeitava. Até o momento que, um dia, o Grêmio da faculdade fez uma festa, uma balada, num bar da cidade. Claro, todos os professores estavam presentes, era um dia especial. E adivinha quem estava presente? O aluno que pediu a dispensa, numa sexta-feira à noite. O professor não falou nada para o aluno, mas a partir daquele dia, qualquer pessoa que procurava ele pedindo dispensa ao dia de sábado, não tinha essa dispensa. E isso é o fato. O que a gente faz, o que a gente fala, a nossa conduta no meio da sociedade, mostra realmente quem a gente é. Mostra realmente quais são os nossos valores. E sabe, falando de valores, tem gente que deu a vida por alguns valores que muitos de vocês dizem professar. Como o Felipe acabou de dizer aqui, no momento dos dízimos, a gente tem muito a crescer como pessoa. Eu sei que muitos que estão aqui têm vivido uma experiência com Deus verdadeira, genuína, única, mas, independente do quanto você está vivendo essa experiência com Deus, uma experiência de discípulo na perspectiva de quem foi Jesus Cristo, a gente sempre tem a crescer. E existe um texto na Bíblia extraordinário. O texto está em João 3,16. Nos textos mais famosos, vocês podem falar de cor. E eu queria ler com você esse texto. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Curva a fronte, vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o teu amor é tão imenso. O Senhor enviou o teu único Filho nesta terra para morrer por todos nós. O problema é que a gente não entende muito o que é isso. Não entende muito o significado desse sacrifício feito por ti e pelo teu Filho Jesus. Então, por favor, dá-nos o entendimento. Ajuda-nos a crescermos em discernimento em relação a quem nós somos, em quem tu és. Envia o teu Espírito Santo para trabalhar em nosso coração, para que essa morte de Jesus tenha significado na vida de todos nós. Agora que vamos abrir um pouco mais a tua palavra, dá entendimento a todos, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Nós estamos dando início a uma série, uma nova série aqui no Comunidade, primeira parte da Nova Semente, manhã e tarde, né? Início da tarde, intitulada Histórias da Cruz de Cristo. Serão 7 semanas, onde nessa série nós vamos estudar elementos que estão conectados a esse grande evento que marca o cristianismo, que é a morte de Jesus Cristo. Muitos filmes, muitas histórias já renderam milhões falando sobre Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, irresponsáveis ganham dinheiro. Milhões. E é esse o mundo que a gente vive, um mundo problemático. A cruz de Cristo, essencialmente, ela nunca foi um símbolo do cristianismo. A gente não sabe exatamente quando a cruz se torna o símbolo do cristianismo. Existem algumas ideias. O que a gente sabe é que a cruz é um símbolo muito presente em diversas religiões ao redor do mundo. Na verdade, todas as religiões ao redor do mundo são ricas em símbolos. A flor de lótus está presente em diversas. Atualmente ela tem uma conexão muito forte com o budismo.
No judaísmo você tem aqueles dois triângulos invertidos, formando a estrela de Davi, que representa então a promessa de Deus a Davi, que um dia um herdeiro dele assumiria o trono de Israel e consequentemente o trono desse mundo, governaria esse mundo para todo sempre. A despeito dos conspiradores, né? O islamismo tem uma lua crescente como símbolo. Enfim, vários símbolos marcam instituições religiosas, instituições não religiosas. O fato é que a cruz nunca foi o símbolo do cristianismo, pelo menos no início, porque no início essa cruz representava a humilhação, a vergonha. A cruz era o instrumento de morte dos romanos, você sabe muito bem disso, e quem era pregado nessa cruz ou morto através de um processo de crucifixão eram os bandidos, os ladrões, os indigentes da sociedade. E os primeiros discípulos, em função desse processo, não identificaram a cruz como sendo o símbolo central do cristianismo. O fato é que hoje é um grande símbolo do cristianismo. Eu gosto de visitar igrejas católicas, tem muita história e eu gosto de história. E há 2 meses atrás eu estava visitando uma dessas igrejas antigas e é surpreendente como a cruz está presente na simbologia da religião. Naquela igreja estava lá o sacerdote, um padre, com um bastão, um cajado na mão, e nesse cajado havia uma cruz. Na roupa desse sacerdote existia uma cruz. Nos símbolos esculpidos nas sepulturas, muitos dos símbolos eram a cruz. O sinal que o sacerdote fazia ao realizar ali o processo da comunhão era o símbolo de uma cruz. A cruz está impregnada na história do cristianismo. O problema é que a gente nunca pensa exatamente no que ela representa. É fato que os primeiros símbolos do cristianismo, curiosamente, apenas um dado curioso para você, nas catacumbas em Roma, local possivelmente onde os cristãos se esconderam durante a primeira grande perseguição contra os cristãos ali no primeiro século, primeiro, segundo, terceiro século, você vai encontrar outros símbolos representando o cristianismo. Curiosamente tem um pavão. O pavão foi um símbolo do cristianismo. Também tem o símbolo do peixe. O símbolo do peixe é um acrônimo que em grego está relacionado a Jesus Cristo. E claro, também muitos apropriaram-se desse símbolo, fazendo conexão com aquele momento que Jesus fala: eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Mas é fato, nada supera o valor da cruz. Porque aquilo que Deus faz por você, por mim, por todos nós, naquele momento, na cruz, onde Jesus está sendo oprimido, humilhado, massacrado, é de singular valor. O problema é que a gente geralmente, por estar vivendo a religião constantemente, semana após semana, envolvido com conceitos, práticas religiosas, nós não paramos para refletir no que isso representa. A morte de Jesus se deu numa ocasião específica. A morte de Jesus se deu num momento em que a nação judaica comemorava algo único para eles. Até então, só o judaísmo. O que você conhece hoje como a Páscoa. E eu não estou falando da Páscoa cristã, eu estou falando da Páscoa judaica. Existe uma diferença, uma grande diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Quanto à Páscoa cristã, ela marca o primeiro domingo após a primeira lua nova, depois do equinócio da primavera. O domingo, porque o domingo é o símbolo da ressurreição de Jesus. A Páscoa judaica representa outra coisa. Nem sempre a Páscoa cristã e judaica coincidem. Na maioria das vezes não. A Páscoa judaica é algo que está intimamente ligado à identidade daquela nação. Quando um judeu comemora a Páscoa, para eles, existe algo de especial. E você já sabe o que significa. O povo hebreu era escravo. Escravo no Egito. O povo hebreu estava humilhado, oprimido, massacrado pelo poder humano lá no Egito. O povo hebreu havia sido reduzido a uma condição desumana. Porque ser escravo é ser desumano, é viver de forma desumana. E de repente Deus, ouvindo o clamor do povo, Ele envia um libertador. E o libertador
era Moisés. Moisés, um homem que depois de ter sido preparado para ser faraó, príncipe do Egito, 40 anos dentro da escola da nação mais importante do planeta, naquele tempo. Por causa de um crime, de um erro, ele se tornou um eremita, exilado no deserto. E depois de outros 40 anos, depois que ele tinha sido massacrado, oprimido pela culpa, pela vergonha, pelo medo de retornar à sua terra, com medo da morte. Quando Moisés experimentou uma verdadeira troca de valores, Deus olhou para ele e falou: você está pronto. Liberta o meu povo. Moisés então torna-se o símbolo máximo da libertação para a nação hebreia. O Pesach, a Páscoa, a passagem, que a palavra em hebraico Pesach significa passagem, ela representa algumas coisas. Alguns concordam que representa a passagem pelo Mar Vermelho como um símbolo da transição de uma nação escrava, humilhada, oprimida, a uma nova condição de libertação. Porém, outros atribuem que essa passagem representa a passagem do anjo da morte pelo Egito. E eu gosto dessa segunda aplicação, ou interpretação. Porque a passagem do anjo da morte também produz vida. Somente aqueles que sujam as suas portas, as suas vestes, as suas mãos no sangue do Cordeiro. Somente esses obtiveram vida. Somente esses encontraram a libertação. Somente esses foram transformados de uma condição oprimida, massacrada, a uma condição de plena liberdade. Somente esses foram chamados a serem sacerdotes do Deus vivo. Somente aqueles que sujaram as suas mãos e as suas vestes no sangue do Cordeiro. E eles fizeram isso pelo mesmo motivo que você está aqui. Queriam a vida. Existe um hino, como eu nasci no meio cristão, eu conheço ele desde criança. Meu pai gostava muito desse hino, a minha irmã, na verdade, era a que mais gostava desse hino. Se você é cristão, eu acho que você vai conhecer. O coro dele é assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Você sabe e canta. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se você sabe decora, é porque você já cantou muito esse hino. Certo? A pergunta: você já refletiu sobre o que você acabou de cantar? Aqui tem algo muito importante. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu vou proclamar. Morrer proclamando uma mensagem. Primeiro, eu não sei se esse é o motivo pelo qual você vive, eu não sei se essa é a missão da sua vida. Eu não sei até quanto o seu amor por essa mensagem é capaz de levar você à morte. Eu não sei. Mas essa foi a experiência de muita gente na história. Além de amar essa mensagem que fala de uma cruz, está disposto a morrer ao proclamar essa mensagem. O hino termina dizendo assim: eu também vou levar a minha cruz, eu também vou sofrer, eu também vou encontrar dificuldades na vida, e não importa. É isso que o texto está dizendo, é isso que o hino está dizendo. Porque eu sei que existe uma recompensa, uma coroa. Eu não sei o que te motiva a estar aqui, eu não sei o que te motiva a estar na igreja, eu não sei o que te motiva a estar vindo semana após semana, talvez você esteja vindo pela primeira vez. A questão é que a cruz é o centro da fé cristã. A cruz é o momento onde Deus revela o seu amor pelo ser humano. É a ideia de um pai. A Bíblia apresenta Deus de diversas formas, como Criador, como Salvador, como Libertador. Depois
da escravidão, da nova condição dos hebreus, agora em Babilônia, se tornando oprimidos pela segunda vez, pelo Império Humano. Deus é apresentado como misericordioso, justo, que vai lá e resgata o povo, mesmo depois do povo ter abandonado o propósito de Deus lá no Êxodo, fazendo práticas que demonstravam que eles não serviam, não entendiam o propósito de Deus para a vida deles. Deus age com misericórdia, os restaura novamente. Deus é apresentado na Bíblia de diversas formas, mas sem dúvida alguma, a cruz é o momento onde Deus se apresenta da forma mais absoluta. É o momento que Ele apresenta a forma como Ele ama você, como Ele me ama. O grande problema é que para a gente a cruz não faz muito sentido. Jesus morreu no meu lugar, né? Alguém me substituiu lá, bastante teoria em cima disso, bastante conceito de teologia em cima disso. Deus, é identificado como sendo amor, absolutamente amor. A gente não entende muito isso. O fato é que esse amor transcende a compreensão humana, ao ponto do Pai. O Pai, essa figura pela qual Deus também é apresentada. O Pai entrega o seu próprio Filho. E aqui tem uma dupla ação de amor. A ação do Pai e a ação do Filho em se entregarem em amor. Bonito isso. Muita teoria. Como isso é real na minha vida, o problema é que a gente não entende o valor da cruz, muitas vezes porque a gente não entende a condição na qual nós nos encontramos hoje. É impossível falar da cruz sem falar da condição ou do motivo pelo qual Deus entrega o seu Filho na cruz. Essa condição que eu e você vivemos hoje, chamada pecado. O mundo moderno não gosta dessa expressão, porque o pecado é uma palavra carregada de preconceito, de amargura, de ódio, de restrição. A gente não gosta da expressão pecado, mas pecado na Bíblia é definido por uma outra coisa. A Bíblia define o pecado como algo mortal, uma doença mortal da qual todos nós estamos contaminados. O pecado, além de ser essas restrições ou essa bagagem de conceitos negativos que ele carrega, essencialmente na Bíblia, o pecado significa que você está destinado unicamente para a morte e nada além da morte. Só que esse nunca foi o plano de Deus para o ser humano. A Bíblia começa com uma história dizendo Deus criando o homem à sua imagem. A imagem de Deus absoluta no homem, não só na forma física, mas nas formas psicológicas. Na questão da liberdade, na questão da eternidade. A eternidade foi colocada no coração do homem, por Deus, porque Deus é eterno, e seria natural que a imagem de Deus refletisse essa eternidade. E agora esse novo elemento, essa nova doença chamada pecado, está levando toda a humanidade à morte, cada vez mais à morte. E é nesse sentido que Jesus é apresentado como sendo, apresentado por João, no seu primeiro capítulo do seu Evangelho, como sendo a vida. Jesus era a palavra criadora. Ele era a luz, a vida estava nele. Ele se tornou carne, viveu entre nós e foi rejeitado. O Evangelho de João é um dos livros mais fantásticos do Novo Testamento, porque ele começa descrevendo que o Criador, a palavra criadora, o Cristo, se torna parte da nossa realidade. E ele vem por diversos motivos, mas você precisa entender uma coisa: desde o início do ministério de Cristo, desde o momento que Cristo se conhece como gente nesta terra, a missão de Cristo era a cruz. A missão de Cristo essencialmente era a morte. E aí a gente tem um monte de discípulo moderno que diz que segue a Jesus. Tem um monte de discípulo moderno que diz que é bonito o Evangelho, Jesus ama, Jesus salva, etc, etc, mas não entendeu que se a missão do Mestre é a morte, adivinha qual é a sua? Prosperidade?
pelo menos a missão daqueles que deveriam sentar nessas cadeiras deveria ser pelo menos semelhante à do Cristo. Como a minha vida representa Jesus Cristo. Como que eu posso testemunhar de Jesus ao mundo, se os valores dele não são os meus valores? Se o sonho dele não é o meu sonho? Se a minha vida não reflete o suficiente aquilo que o Cristo foi, ao ponto dos incrédulos me identificarem com o Cristo, como é que eu posso ser um seguidor dele? Na verdade, Jesus morreu na cruz defendendo os seus valores, os valores pelos quais o próprio Criador estabeleceu a realidade humana, um mundo melhor, um mundo perfeito. Isso é o que eu e você sempre desejamos, um mundo melhor, um mundo sem injustiça, sem opressão, sem morte. Não é isso que a gente gosta, não é isso que a gente busca. O Cristo morreu defendendo esses valores. Mas a gente, como cristãos, muitos, no dia a dia, parece que se esquecem que o reino de Deus é constituído por esses valores. No programa Começo eu sempre falo uma coisa e repito constantemente. Como Deus se define como amor, a gente precisa entender o que é o amor. Quem ama não mente, não coage, não pressiona, não age com injustiça, não sonega imposto, enfim. Será que a gente entende exatamente o que é esse amor que Deus tanto quer se revelar? Esse amor pelo qual o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, lá na carta aos Coríntios, tenta descrever essa profundidade do amor de Deus? Será que você compreende isso? O problema é que se a gente não compreende quem a gente é, se a gente não compreende ou não entende que estamos doentes, se não aceitamos que estamos doentes, e vamos ser práticos, eu tenho um amigo que é médico, e ele fala assim, o difícil é tratar o paciente que não reconhece que está doente, porque ele não muda os hábitos, não muda a alimentação, não muda a conduta, ele continua com as mesmas práticas que o levou àquele estado de doença. Difícil é tratar quem não quer ser tratado. E enquanto nós não reconhecemos o estado de doença produzido por essa coisa chamada pecado, se você não entende direito, te convido mais uma vez, programa Começo, a gente está tratando sobre esse tema hoje, o pecado. Se você não entende o que é isso, talvez o amor de Jesus na cruz, o amor de Deus por você não faça sentido nenhum. Mas o fato é que Ele ama, e a forma que Ele ama é que Ele se revela como um Pai responsável. Das muitas formas que Deus se revela como Pai. E Paulo, primeiro João, depois Paulo, eles tratam dessa questão da paternidade de uma forma única nos Evangelhos, no Novo Testamento. Eles entendem que o pecado cria uma ruptura com Deus. Isso é o tema de todos os profetas. Essa ruptura, essa inimizade provocada, ela é reduzida com a morte de Cristo. Ela é solucionada. A partir da morte de Cristo, um dos aspectos, dos diversos aspectos pelos quais Deus se revela, os diversos aspectos pelos quais a cruz pode ser entendida e compreendida, é a reconciliação. É reconciliar, é acabar com essa inimizade, é uma aproximação com esse Pai. O problema é que a figura do Pai hoje nem sempre é uma figura boa do ponto de vista do exemplo, da ilustração, porque existem pais responsáveis, sim, que estão preocupados com o crescimento, com o desenvolvimento de seus filhos, mas existem pais irresponsáveis. Pais descompromissados. Eu estava no YouTube procurando algumas histórias sobre adoção, encontrei diversas, trágicas histórias. Uma das que mais me marcou foi de uma mãe que está quase 18 anos procurando uma filha, porque ela deu a filha quando bebê, se arrependeu do que fez e não encontra mais essa filha. Essa é a condição. João e Paulo, eles vão trazer algumas ideias. Eu vou ler um texto para vocês apenas, 2 textos para vocês, um de João e um de Paulo. 1 João, capítulo 3, verso 1, você vai encontrar o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus.
É um amor que transcende o estado no qual estamos, transcende o que você faz ou deixa de fazer, transcende quem você é ou quem você gostaria de ser. No momento em que você reconhece o que Jesus faz na cruz, reconhece o amor desse Pai e fala, eu estou disposto a experimentar esse amor, João diz que você é considerado como filho. Filho de Deus. Sobre essa questão da adoção que Deus faz, Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Esse texto é um pouquinho mais extenso, mas ele entende que todo verdadeiro filho de Deus tem como elemento agente em suas vidas o Espírito Santo. Só isso seria tema suficiente para um outro dia. Mas eu não sei se teu corpo é a habitação do Espírito Santo, se você permite que o teu corpo seja a habitação do Espírito Santo. Porque se não for, talvez nós não possamos dizer que estamos nessa condição de filhos. Para Paulo, ele entende o seguinte, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, claro, ele está fazendo uma alusão à condição do povo hebreu lá no Egito, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito de Deus testemunha de quem nós somos. Esse conceito de adoção, talvez fosse melhor uma pessoa que experimentou de forma real o processo de adoção. Está explicando para vocês isso. Mas a Bíblia fala que nós somos adotados por Deus, mesmo numa condição prejudicada, na qual toda a humanidade se encontra. Somos adotados como filhos e filhas de Deus. Somos tratados como filhos e filhas de Deus. Na verdade, esse é o sonho de Deus para o ser humano. Que nós nunca houvéssemos nos separados dessa comunhão entre pai e filho. Meu pai faleceu há poucos anos. Meu pai faleceu no final do ano de 2013. E no ano de 2013, fiquei com um vazio aqui dentro. Meu pai sempre foi uma grande referência para mim. Uma grande referência como pessoa, uma grande referência religiosa. Mesmo depois de eu ter feito faculdade de teologia, sempre que eu tinha alguma questão sobre Bíblia, adivinha com quem eu ia conversar? Com meu pai. Eu experimento um processo de ser órfão, através de um processo natural da vida, que todos nós estamos sujeitos. Sabemos que os nossos pais um dia partirão, e a gente ficará sozinho, desamparado. Sabe, não importa que tipo de pai você teve, importa que Deus quer te ter como filho. E aí a questão é sua, de escolher, eu quero ter um pai justo, um pai responsável, um pai que se preocupa comigo, um pai que entende os meus problemas. Enfim, vou contar uma história para encerrar. Uma história conhecida de muitos de vocês. Uma história que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O nome dessa senhora é Irene Sandler. Irena Sandler. Ela vivia na Polônia. Essa mulher, ela trabalhava numa instituição tipo a Cruz Vermelha. E durante a guerra estava ajudando ali pessoas que estavam sendo vítimas da guerra. Quando os nazistas invadiram Varsóvia, os nazistas fecharam uma região da cidade, transformando num gueto, chamado Gueto de Varsóvia. Dentro desse lugar, eles colocaram todos os judeus, perseguidos e oprimidos pelo nazismo. E essa mulher, por causa da função que ela desempenhava ali na comunidade, ela tinha livre acesso, dentro e fora. Os nazistas fizeram isso, e segundo os relatos da história dessa pessoa, é porque eles tinham medo de uma doença, o tifo. O tifo era uma doença que na época não tinha cura, vacina, não tinha nada, muito perigosa, muito mortal. E com medo das condições em que essas pessoas viviam naquele local, com medo de existir tifo, eles impediam a entrada e saída dessas pessoas.
essa mulher, desenvolvendo seu trabalho de assistência às vítimas da guerra, ela começou a perceber os caminhos da guerra. Ela começou a perceber que todos que estavam dentro daquele gueto, não existia esperança para eles. Então, de uma maneira extraordinária, essa mulher começa a fazer algo. Ela toma uma atitude que para muitos é loucura, para muitos é inconcebível. Ela tinha uma ambulância e tinha também uma caminhonete. Tem várias versões da história, várias formas como ela fazia esse processo, mas ela retirava crianças de dentro do gueto, filhos de judeus, e entregava essas crianças na mão de famílias alemãs que estavam dispostas a adotar essas crianças como filhos. E esperançosa que a guerra tivesse um fim bom, ela logo percebeu que ela precisava fazer um registro dessas informações. Filho de qual família sendo levada para outra família, para que no futuro essas crianças e seus pais pudessem se reencontrar. A história conta que uma das formas que ela fazia, ela tinha uma caminhonete, dentro dessa caminhonete, na caçamba, uma caixa grande, e ela punha as crianças dentro dessa caixa, e disse que ela treinou um cachorro, para que toda vez que visse um soldado nazista, latisse desesperadamente. E o soldado, não querendo nada com o cachorro, deixava a caminhonete passar, e assim ela foi retirando as crianças do gueto de Varsóvia e entregando para famílias que estavam dispostas a cuidar delas como filhos. Ela salvou mais de 2.500 crianças. Só que num determinado dia ela foi pega pelos nazistas. Aprisionada, maltratada, açoitada, teve os seus pés, os ossos dos seus pés destruídos, os ossos das suas mãos destruídos. Posteriormente, as pernas e os braços quebrados. Ficou meses num campo de concentração. Até que saiu a sentença de morte a Irena. E o soldado que ia executar a sentença, a história conta, não sei todos os detalhes da história, mas parece que esse soldado facilitou a fuga dela. Ela encontrou um outro nome e continuou então o seu trabalho de resgatar as crianças. Ela morreu há poucos anos. Ela morreu no dia 12 de maio de 2008, aos 98 anos de idade. A Polônia, juntamente com Israel, fizeram como proposta, num determinado ano, o nome dela é o Prêmio Nobel da Paz. Infelizmente ela não ganhou. Preferiram dar o Prêmio Nobel da Paz a Al Gore, pela política do meio ambiente. Não sei como que é o mundo que você vive, eu sei que o mundo que eu vivo é um mundo injusto. É um mundo que, apesar das coisas boas que nós temos, ele aponta para um final inevitável. A extinção da humanidade. Porque essa doença que a gente tem é incurável. É uma doença que faz você ser injusto com quem está próximo a você. Ser desleal com quem está próximo a você. É uma doença que faz com que você se esqueça de Deus. Das muitas figuras que a cruz representa, o Egito tem uma extraordinária. No Egito, a cruz é o símbolo da morte, era a forma que os braços eram colocados sobre as pessoas que morriam. Mas na mitologia, a cruz, ela é um eixo vertical e horizontal. É um elemento que liga você aos deuses ou a Deus. Mas também liga você ao próximo. Eu acho que você lembra do que Jesus fala que é mais importante na vida humana. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não preciso falar muito mais coisa para vocês já entenderam. A gente sempre tem que fazer uma escolha. Eu e você não estamos livres da morte.
Nem vivendo com Deus e nem vivendo sem Ele. O destino final de todo ser humano sempre será a morte. É Jesus que promete vida. Por isso a gente escolhe Jesus. Por isso a gente está aqui. Porque a gente quer vida da mesma forma que aqueles hebreus no passado mataram o cordeiro e se sujaram no sangue do Cristo porque eles queriam a vida. É por isso que a gente está aqui. Tem gente que compreendendo isso faz valer a pena. Tem gente que compreendendo o sacrifício de Jesus faz esse sacrifício valer a pena na vida deles. E entendam uma coisa, se o diabo não foi bonzinho com Jesus, se o diabo massacrou Jesus Cristo, você acha que ele vai fazer diferente com aqueles que escolhem viver a mesma missão do Cristo? Por isso Cristo diz, nesse mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Um pai responsável permite que o filho caia, se levante, aprenda, cresça, se desenvolva. Pai que protege excessivamente seus filhos, produzem filhos doentes. E Deus é um pai responsável. Fala, eu quero que você seja meu filho. Posso dizer uma coisa para você, faça valer a pena. Faça valer a pena. Deus abençoe vocês. Que esse momento que a gente gasta aqui conversando sobre Deus não seja um momento só de algumas horas. Seja um momento que vá mudar a forma como você vive essa relação com Deus no seu dia a dia. Que Jesus está vindo, cumprindo a promessa de estabelecer um reino eterno nessa terra. E eu quero fazer parte disso. Fiquemos em pé. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber que Jesus lá na cruz foi pago. Seu amor me salvou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz.
em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. O profeta Isaías, ele tem um texto, uma tradução livre quer dizer mais ou menos o seguinte, texto que você conhece: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Sofreu por nossa culpa, foi castigado para que pudéssemos ter paz, e pelas suas feridas fomos curados. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um desviando-se pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e a culpa de cada um de nós. Ele foi oprimido e afligido, sem reclamar. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores ele não abriu a sua boca. Foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do seu povo, da sua gente. Ele foi morto, mesmo nunca tendo cometido sequer uma injustiça, sem nunca sequer uma palavra de engano ter saído da sua boca. E colocaram ele numa sepultura fria, igualmente como se faz com aqueles que não merecem viver. Mas o seu sofrimento, o seu sacrifício, justificará a muitos e lavará a iniquidade de todos aqueles que podem ser chamados de seus irmãos. O convite de Deus para você é que você seja filho dele, automaticamente irmão de Jesus Cristo, e Paulo diz isso, que ele seja o primeiro de muitos, que a sua vida possa fazer diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. Esse é o meu desejo para você, para a minha vida, para a vida dessa comunidade. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado porque de uma maneira especial o Teu Filho Jesus teve um ato de amor, entregando a sua vida pela vida de quem não merece, que é a gente. É verdade que tem muita gente aqui que não entende o verdadeiro significado disso. Eu queria pedir que nesse momento Teu Espírito Santo trabalhasse no coração dessas pessoas. Coloca nelas o desejo de buscar esse entendimento na Tua palavra, para que o que Jesus fez não seja em vão na vida delas. A gente quer viver esse amor de forma plena, só que a gente tem um amor doentio neste mundo. Então, por favor, transforma primeiro a nossa vida, para que a nossa vida seja diferente, para que nós possamos nos tornar pessoas diferentes, para que este mundo possa ser diferente, a exemplo daquilo que Jesus fez no tempo dele. Ajuda-nos a tê-lo sempre como exemplo. Se tem alguém aqui que se sente tão distante de Ti, abraça como um pai. Faça essa pessoa sentir esse abraço, esse carinho. Mesmo que seja necessário usar pessoas, usar anjos, usar qualquer outro elemento da criação. Enfim, Senhor, a gente está aqui porque a gente está buscando a vida. A gente entende que o único caminho pela vida é Jesus Cristo. Então, Senhor, traz essa vida até nós o mais rápido possível. Envia Teu Filho Jesus para reinar neste mundo de forma soberana e absoluta, para todo sempre. Mais do que isso, nos perdoa, nos redime, nos salva, para que nós possamos viver nesse mundo ao Teu lado. É isso que eu te peço, Senhor. Abençoa esta igreja, abençoa as pessoas que estão aqui. Que a gente nunca se esqueça disso.
peço essas coisas por ninguém menos que teu Filho Jesus.